Boa noite, gente. Paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha. É bom a gente poder estar juntos aqui. Mais um culto ao Senhor. E nós hoje vamos dar continuidade. Na verdade, vamos encerrar hoje a nossa série O Reino Eterno. Sentindo do Espírito que nós vamos até aqui, pelo menos nesse momento. Não significa que os assuntos acabaram, mas a gente precisa seguir a dinâmica do Espírito, e na dinâmica do Espírito Ele nos trouxe até esse lugar. E por isso hoje eu quero compartilhar com você uma cronologia do fim dos tempos. Então eu peço que você fique atento, peço que você deixe o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite. O trabalho todo será da palavra. Ela vai ser liberada e a própria palavra vai falar ao seu coração. Então eu creio muito no poder da palavra de Deus nesse sentido. Então nós vamos já deixar nossa Bíblia aberta em Mateus 24. Deixa aí, não leia ainda. Nós vamos já fazer uma oração, pedindo para que o Espírito Santo fale conosco. Nós vamos ler alguns textos, por isso nós vamos orar primeiro, depois já vamos entrar no texto para a gente ler. Feche seus olhos. Incline seu coração diante do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo, Ele convença você que não seja uma obra de homens, mas seja uma obra do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Ele desperte o temor necessário, o desejo santo também de estar com Ele, de se relacionar com Ele, de se encontrar com Ele. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pela sua presença, foi real enquanto cantávamos os louvores, e queremos pedir que o Senhor continue com essa presença doce, maravilhosa, enquanto nós meditamos sobre a sua palavra. E nessa noite, eu queria pedir ao Senhor, que à medida que a gente faça a leitura bíblica, o seu Espírito já possa ir tocando nos corações, possa ir quebrantando onde for necessário, trazendo luz, elucidando o entendimento da sua igreja, dos seus filhos, que possamos hoje ter temor, adquirir temor do Senhor, ao mesmo tempo que desejamos ardentemente o seu retorno, a sua volta, que amemos a sua vinda, como Paulo amou a sua vinda, que os nossos corações, eles desejem, anseiem pela eternidade muito mais do que por esta vida, do que pelas coisas dessa vida, por esta terra. Tira o nosso coração desse lugar e transporta o nosso coração, Pai, para a eternidade. Nos dá uma visão de eternidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Bom, nós começamos essa série sobre o reino eterno, falando da volta de Jesus, porque o Espírito Santo nos disse a importância de nós nos prepararmos para esse tempo. E nós vimos uma série de coisas. Nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, nós falamos sobre a parábola dos talentos, porque elas estão dentro do contexto de Mateus 24, que é o texto que nós vamos ler agora. Então, nós vimos isso, nós vimos sobre o apóstolo Paulo falando sobre aqueles que amam a vinda do Senhor. E hoje nós vamos fechar com a cronologia dos fins dos tempos. Por que é importante a gente falar de uma cronologia? Normalmente, obviamente, que eu não tenho tempo, embora tenha o desejo, mas eu não tenho tempo de fazer toda a cronologia escatológica dos fins dos tempos. Então, dos eventos mais importantes nós vamos estudar hoje. E deixa eu adiantar uma coisa para você. Eu não sei, muitas pessoas talvez chegaram aqui, já foram ensinadas de outra maneira sobre eventos escatológicos, mas deixa eu falar uma coisa para você. Mais importante do que como você crê
nos fatos e na sequência dos fatos bíblicos, mais importante é a gente entender o espírito que precisa rondar esses fatos, que é o espírito da igreja que deseja se encontrar com seu noivo e da igreja que se prepara para isso. Agora, a gente vai trazer, o desejo do meu coração ao trazer essa cronologia, é para que você não tenha mais apenas uma visão separada das coisas, né? Então você sabe que vai ter um evento ali, um evento ali, um evento acolá, mas você não tem assim, a maioria de nós não tem uma visão panorâmica de em que ordem isso vai acontecer. E para estudar essa cronologia, não tem texto melhor do que Mateus 24, porque é o próprio Jesus narrando a sequência dos fatos. Então, se Jesus se enganou, e se alguma coisa que está errada, a gente precisa rever os nossos conceitos, porque esse é o texto mais seguro que a gente pode ler sobre a cronologia dos fins dos tempos, e nos apoiar, porque foi o próprio Jesus que descreveu. Por isso eu quero que você abra comigo, nós vamos estudar Mateus 24 hoje, então é meio que estilo aula. Então eu peço que você fique atento, eu vou precisar ler o texto todo, e depois a gente vai explicar por porções, entendendo como é que está disposta a cronologia bíblica dentro desse texto. Vamos lá? Mateus 24, a partir do versículo 1. Depois nós vamos fazendo a aplicação, né, que nos cabe para nós, nossa vida. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. E aí são as duas principais perguntas que desencadeiam a resposta de Jesus sobre o fim dos tempos. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está dentro de casa, não acreditem.
Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os eleitos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia, glória a Jesus. Bom, nós vamos estudar a cronologia dos tempos bíblicos, mas antes de a gente ver a cronologia, é importante responder uma pergunta. Por que a gente vai estudar essa cronologia? Um outro motivo que eu não citei no início é que a gente precisa se situar na história. A gente precisa saber onde a gente está na história da humanidade, para que a gente possa se preparar, para que a gente possa atender, inclusive, a esse último ensino de Jesus, quando ele fala sobre a lição da figueira. Quando ele fala da lição da figueira, eu acho que está óbvio para todos nós, que ele está dizendo, olha, assim como a gente é capaz de perceber quando uma figueira vai dar fruto pelos sinais que ela produz, pelas folhinhas que nascem, porque a figueira, quando ela vai frutificar, ela dá sinais. Por isso Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela deu sinais, mas não frutificou. Aquilo é um símbolo da hipocrisia. Jesus está dizendo para a gente que haverão sinais pelos quais podemos nos guiar. Quando a gente não entende a cronologia bíblica, do fim dos tempos, a gente também se perde. E a gente fica muito voltado para as coisas dessa vida. E aí a gente tende a valorizar as coisas dessa vida, se perdendo, amando essa vida, perdendo a nossa vida, quando nós deveríamos estar ganhando a nossa vida na eternidade. Por isso, a resposta de Jesus começa a partir do versículo 4. E no versículo 4, quando ele é perguntado sobre os sinais, os discípulos perguntam duas coisas: quais os sinais e quando isso aconteceria. A segunda parte, a pergunta de quando aconteceria, ele responde no trecho que nós não lemos. Então a primeira coisa que ele vai responder, quais são os sinais. E a primeira coisa que ele começa nos advertindo é sobre ter cuidado com que ninguém nos engane. E ele volta a falar sobre isso a partir do versículo 26. Ele volta a dizer que na grande tribulação, e aquela porção já é a grande tribulação, nós vamos já entender isso, também haveriam muitas pessoas tentando se passar por Cristo. E aqui nós já temos a primeira lição pelo que nós devemos nortear a nossa vida, guardando o nosso coração para não sermos enganados. Porque nos últimos dias, o que mais vai aparecer é o espírito do engano. Satanás, ele vai realçar a sua forma de agir nesse tempo. Porque afinal de contas, à medida que o tempo do fim se aproxima, e Satanás tem uma missão muito clara, que é oposta à missão da igreja e de Jesus Cristo, que é salvar o maior número de pessoas, a missão do diabo é destruir o maior número de pessoas, é desvirtuar, é desencaminhar o maior número de pessoas. E para isso, a arma dele é o engano. E por isso eu vou dizer uma coisa aqui, com que eu tenho me preocupado muito, que é o quanto nós somos suscetíveis ao ensino dos outros, de pessoas que a gente não conhece, de pessoas que elas chegam na nossa vida e elas falam alguma coisa e a gente já acredita. Às vezes tem alguém te discipulando há 10 anos, aí chega alguém ontem, ou chegou muito depois, e ela te fala uma coisa e você acredita. Você não dá nem... E às vezes ela chega desacreditando a mensagem do seu líder, o caráter do seu líder, do seu pastor, da sua igreja, que você ouve há anos. Cuidado.
Cuidado. Pelo menos julgo eu que você conhece o meu caráter como seu pastor. Primeiro que eu não escondo de ninguém meus próprios defeitos. Eu não quero, a semelhança do apóstolo Paulo, e me inspirei nele para viver esse estilo de vida. Ele diz: eu não quero que ninguém pense de mim acima do que deve. Eu não sou nenhum homem perfeito, mas eu sou um homem que ama Jesus, reconheço que preciso de um Salvador e que tenho lutado em santificação para agradar a Deus todos os dias da minha vida. Às vezes eu vou falhar. Só que as minhas falhas muitas vezes abrem o seu coração para o engano. Vou te dizer uma coisa: no dia que eu falhar, sabe o que você faz? Chega comigo e diz: pastor, o senhor falhou. No dia que o seu líder falhar, ao invés de você saindo falando dele, ou virando as costas para ele, para o ensino dele, chegue lá e dê pelo menos o benefício da dúvida a ele, e diga assim: você falhou. Lembra de tanto tempo que ele já investiu em você. Lembra de todo o investimento de tempo, de amor, às vezes até financeiro, que fez em sua vida. E não se abra para ensinos enganosos tão facilmente. Vivi situações aqui, onde uma discípula da pastora uma vez falou para mim, alguém falou dela, para uma discípula lá, e ela ficou tão aterrorizada, porque a pessoa acreditou assim de primeira. Algum tempo atrás, graças a Deus isso não acontece mais. Amém? Diga amém. E às vezes isso, graças a Deus que como líderes a gente tem que ter o nosso coração muito em Cristo. Mas gente, cuidado com quem fala na sua vida. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Porque nesses dias, nessa era e nesse tempo, se tem um espírito que está atuando, é o espírito do engano. Então tome cuidado. Guarde o seu coração. Guarde a sua vida. Cuidado com o que você ouve na internet. Cuidado com o que você ouve no YouTube. Cuidado com as pessoas que você ouve, porque essas pessoas elas não têm compromisso com você. Existe muito homem de Deus e mulher de Deus falando nessas plataformas. Entretanto, existe muita gente também completamente equivocada. Se eles estão sendo movidos pelo espírito do anticristo, eu não sei, mas eu sei que colaboram com ele. E muito. Porque você sabe qual é o espírito do anticristo, gente? Diferente do que a gente imagina, o espírito do anticristo não é aquele espírito que é satanista. O espírito do anticristo, ele não aponta para Satanás. O espírito do anticristo, ele se opõe a Deus através da orfandade. Por exemplo, o islamismo é a religião que mais se assemelha com o espírito do anticristo. Por quê? Você vai ler João capítulo 1, 1 João capítulo 4, versículo 3, se eu não me engano, ele diz que aquele que não confessa que Jesus veio à carne, esse é o espírito do anticristo. E o Islã diz assim, ó, tem uma frase, o Islã: Deus não teve um filho. Então, todas as vezes que alguém tenta negar a filiação de Jesus, está negando também a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Porque se ele não teve um filho, nós não temos Jesus como nosso primogênito. Se nós não temos Jesus como nosso primogênito, nós não temos um pai. E se nós não temos um pai, nós vivemos como órfãos. E se vivemos como órfãos, vivemos uma vida completamente fora da vontade de Deus. Então o Espírito de Cristo vai trabalhar para o quê? Para tornar você um órfão. Como é que ele vai fazer isso? Enganando você, mentindo para você. Então cuidado. Essa é a primeira advertência de Jesus, que a gente deve ter muito cuidado. Depois disso, então, essa abertura, essa advertência inicial de Jesus, é como se ele dissesse assim: eu vou inaugurar a resposta, fazendo vocês entenderem qual é o espírito e qual é o ambiente, qual a atmosfera que vai estar estabelecida nesse tempo. É uma atmosfera de guerra, onde Satanás estará tentando enganar muita gente. Depois disso, ele responde o seguinte, versículo 6: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ele faz uma afirmação importante: ainda não é o fim.
Então tudo que a gente está vendo agora, inclusive, e aí cada um vai chegar à sua conclusão se nós estamos vivendo o princípio das dores. A volta de Jesus, ela é semelhante a um parto, a uma gravidez. Então uma mulher quando está grávida, antes do neném nascer, ela vai ter contrações. Essas contrações é semelhante, faz um paralelo com o tempo em que nós estamos vivendo, que é o tempo do princípio das dores. Ele não é o fim. Vocês estão entendendo? Ele diz isso no versículo 8, tudo isso será o início das dores. Eu acredito que a gente está vivendo esse tempo. Nós vivemos o tempo onde as contrações, elas começaram a surgir na terra, que vão apontar, e elas precisam, esse cenário de dor, de caos, sabe, de polarização, de guerra, seja ela entre nações, seja civil, não importa qual a circunstância. Eles vão apontar, eles direcionam para um momento da história, que é o surgimento do anticristo, que a priori, ele vem e vai fazer uma aliança de paz. Depois eu vou mostrar um quadro para vocês. Mas nós estamos aqui, não temos, no princípio das dores, o que mais vai acontecer? Do versículo 9 até o versículo 13, ele vai dizer que nós vamos ser entregues, seremos perseguidos, alguns serão mortos. E você pode pensar, pastor, mas isso não acontece, você está muito enganado. Isso não acontece no Brasil. Mas o que tem de cristão morrendo no mundo muçulmano, no mundo árabe, por causa da sua fé, não é brincadeira. Se alguém acompanha notícias desses lugares, sabe o quanto de cristãos morrem diariamente por sua fé nesses lugares. O problema é que a gente está tão concentrado no nosso Brasil, que a gente não consegue medir a volta de Jesus por uma questão apenas local do Brasil. A gente precisa olhar para o mundo. E no mundo, as pessoas estão sendo entregues por sua fé. No Brasil, ainda não estamos morrendo, mas já começamos a ver algum nível de perseguição por causa da nossa fé. Alguém faz faculdade aqui? Levanta a mão. Alguém faz faculdade? Gente, gente do céu. Não está em idade, não? Levanta aí, não tem medo, não. Eduardo faz faculdade, eu faço faculdade, quem mais alguém faz faculdade? Gente, então acho que só eu e o Eduardo pode falar sobre isso. Quem já fez faculdade? Beleza. Eu não sei se no tempo que vocês fizeram faculdade, já existe essa perseguição que existe nas universidades hoje. Gente, parece que eles trabalham para desconstruir o cristianismo dentro das universidades. A todo custo. A todo custo. Eles querem desconstruir nossa fé. Então nós já vivemos, a nível Brasil, nós ainda não vivemos essa perseguição de morte, mas já temos um cancelamento cultural, um preconceito instalado, tentando perverter nossa fé. E aí, no versículo 14, tudo isso é princípio das dores, contração das dores de parto, aquelas contrações iniciais. No versículo 14 tem uma informação importante: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. E que dá início ao fim, a pregação em massa do evangelho. E eu acredito que o motivo disso é, como está aproximando o tempo do fim, todos precisam ser advertidos, devidamente alertados, para que haja justiça quando Cristo se manifestar. Portanto, qual é o evento que vai marcar o início do fim? Pregação em massa. O evangelho sendo pregado em todos os lugares, e diga-se de passagem, o evangelho nunca foi tão pregado quanto é hoje. Há lugares que antes não eram alcançados, estão sendo alcançados. Nós temos missionários em países muçulmanos pregando o evangelho. Nós tivemos aqui um grupo de irmãos da companhia de teatro Jeová Nissi. Eles apresentaram uma peça e eles testemunharam de que eles estão pregando na Índia, um país extremamente fechado para o evangelho, e eles usam o balé para isso. Deus está levantando missionários para todos os cantos e todas as partes do mundo para pregar o evangelho. E aqui fica uma advertência: quer você participe ou não, vai acontecer, mas vai um conselho: melhor que você participe.
Melhor você ser uma igreja que participa do que Deus estabeleceu para o fim dos tempos, do que uma que decidiu fingir que não sabia e no final das contas ter que lidar com as consequências de não ter se feito participante dos eventos dos últimos dias. Tem muita gente fingindo que não é consigo, que não é com ele, não é comigo. Tem muita gente que tem se recusado a participar desse evangelismo mundial. A igreja no mundo está se movendo para pregar o evangelho. E você está preocupado com o quê? Com quanto você tem de dinheiro? Está preocupado com como as pessoas estão te olhando? Está preocupado com a sua roupa? Está preocupado com o que vai comer amanhã? Enquanto a igreja de Jesus, ela está preocupada com a evangelização mundial, porque ela está engajada no plano e na missão que Jesus deixou: pregar o evangelho, preparar o caminho. Nós somos os amigos do noivo, como João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Nós, a igreja, somos agora o amigo do noivo, preparando o caminho para Jesus voltar. Mas você está fazendo o quê? Está aí, gastando muito do seu tempo com preocupações inúteis, fúteis. Querido, às vezes, vou falar uma coisa pessoal. Às vezes as pessoas elas vêm me comentar algumas coisas, e tem certas coisas que eu não dou muita importância, e algumas pessoas me taxam de insensível até. Mas é porque talvez, eu não sei se justifica, mas para mim faz sentido, é a minha realidade. Eu estou olhando as coisas de um plano um pouco macro, que tem certas picuinhas que para mim não fazem o menor sentido eu gastar tempo. Tem certas coisas tão fúteis que gastar minha energia e meu tempo com isso não vale a pena. Então eu deixo passar. Deixo passar. Eu me envolvo com aquilo, eu acabo me envolvendo mais com aquilo que tem mais caráter eterno. Pessoas. É com elas que eu gosto de me envolver. Com gente. Ouvir gente. Pedir perdão de gente, porque eu falho com gente. E eu quero dizer já para você, volto a dizer, se eu falei com você, querido, me perdoe. Me perdoe. Esses dias uma irmã me procurou e ela me falou do quanto eu falei com ela. E eu, gente, às vezes eu estou desconectado, falhando com pessoas e nem percebo. Acredite, eu amo gente, eu amo pessoas, eu amo vocês. Então se eu falhar com você, me dê pelo menos a oportunidade de tentar pedir perdão de você. Já não vá construindo conceitos no seu coração com as suas próprias ideias. Chegue comigo e fale. Posso ouvir um amém? Maravilha. Então virá o fim a pregação. A partir daí, começa o fim. O que vai acontecer depois do tempo do fim? Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, aí a partir daí começa uma descrição de um tempo de pavor. Esse aqui é o tempo da grande tribulação. E talvez você pergunte, o que é o sacrilégio terrível? De acordo com o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31, depois você lê lá, que não vai dar tempo de eu ler todos esses textos. O sacrilégio terrível nada mais é do que o cessar dos sacrifícios em Israel. Então você pergunta, pastor, mas está tendo sacrifício em Israel? Não, não está tendo. Mas profeticamente, biblicamente, eles retornarão a acontecer. Na verdade, existe em Israel um instituto chamado Instituto do Templo. E eles já nomearam sacerdotes e já estão preparando-se para a retomada. Na verdade, em 2006, eles fizeram um evento nacional, onde eles rememoraram o sacrifício. Uma espécie de um treinamento de como seria oferecer sacrifício novamente. Então, nesse caso, por isso eu digo e volto a repetir, não dá para ficar olhando só para o que a gente vive aqui. Israel é o relógio do mundo nesse sentido.
Quando a gente vê o noticiário e vê uma notícia de que os sacrifícios irão ser retomados, querido, a grande tribulação está chegando. E aí a gente tem que estar pronto. E aí a descrição da grande tribulação, ela é um pouco assustadora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo, encare a grande tribulação. Se isso acontecer na nossa geração, encare a grande tribulação da seguinte maneira. De acordo com Romanos 8:18, que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Olhe sempre assim, vai ser um momento, pode ser um momento de dificuldade, um momento de dor, um momento de sofrimento, pode ser e vai ser, porque o próprio Jesus disse que nesse tempo haverá uma perseguição que nunca houve antes e como nunca mais haverá. Uma tribulação como nunca houve antes e como nunca mais haverá. Então, quando a gente vê acontecendo em Israel a retomada desses sacrifícios, vai acontecer que vai passar um período, e esses sacrifícios serão cessados pelo anticristo. Ao cessar, nós sabemos que começou o período de perseguição e de muita tribulação que nós iremos viver. O que acontece no final? E ele vai descrever uma série de coisas, né? Mas no final, no versículo 29, ele diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias. E ele começa então a descrever uma série de fatos. O que ele está descrevendo? A volta de Jesus propriamente dita. Depois da tribulação daqueles dias, Jesus volta ao final da grande tribulação. Nesse mesmo momento, segundo o texto, que nos diz que o sol escurecerá, vai ser um evento magnífico, grandioso, de proporções galácticas, digamos assim. Algo nunca visto. Jesus voltando nas nuvens com os anjos. E o que vai acontecer depois? A igreja, primeiro aqueles que morreram em Cristo, ressuscitam, se encontram com Jesus nas ares. Depois nós, os vivos, filhos de Deus, nascidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, também subirão. Nesse mesmo momento, como diz 1 Coríntios 15, Paulo diz: o nosso corpo será transformado num abrir e num piscar de olhos. A gente deixa esse corpo mortal e a gente assume então um corpo glorificado. A igreja se reúne com o Senhor nos céus, com o Rei vitorioso, glorioso, e depois dessa reunião, Jesus vem com a sua comitiva de anjos e todos os santos, e ele pisa, de acordo com Zacarias capítulo 14, versículo 4, ele pisa novamente o Monte das Oliveiras. E ele vai rumo a Jerusalém para ser coroado o Rei da terra. É nesse momento que algumas profecias se cumprem. Aquele salmo que diz assim: para que entre o Rei da Glória, abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso Senhor. É nesse momento Israel estará cantando isso. Nesse mesmo período acontece a conversão nacional de toda Israel. Israel todo será salvo, todos eles se converterão ao Messias. Lá ele é coroado rei. E a partir desse momento começa um reino milenar. 1000 anos literais aqui na terra. Por que eu acredito que são 1000 anos literais aqui na terra? Porque se não forem 1000 anos literais aqui na terra, uma série de profecias bíblicas não serão cumpridas. Então não faz sentido, porque existem vertentes teológicas que acreditam que isso é sentido figurado, alegórico. Que na verdade Jesus não vai reinar aqui na terra. Mas eu particularmente não acredito, e assim, não vou ter tempo de explicar, mas existe uma série de profecias onde diz que do trono do Senhor as águas sairiam e curariam, por exemplo, o mar morto. Isso só vai acontecer no milênio. Não tem como acontecer do céu se ele não está reinando aqui. Então existe uma série de profecias que se cumprirão no milênio. A fera vai sentar com a criança, está lá em Isaías. Isso acontece no milênio.
boa parte das profecias bíblicas sobre um tempo de paz, sobre um tempo de gozo, sobre um tempo de restauração plena da terra, acontece no milênio, 1000 anos de governo do Senhor sobre a terra. Ao final desses 1000 anos, Satanás foi preso na batalha do Armagedon logo após a grande tribulação. Apocalipse 20 fala sobre o milênio. E ele começa descrevendo que Satanás é preso ali. Mas também lá descreve que após passados 1000 anos, Satanás é solto mais uma vez para tentar mais uma vez os habitantes da terra. Isso indica que existem pessoas e que se levantará um exército ainda contra o Senhor. Significa dizer que mesmo no milênio haverão pessoas que se submeterão ao reinado de Cristo, mas não de coração. Coisa que a gente já vive hoje. Tem muita gente que vem à igreja, mas não serve a Jesus de coração. Continuam sendo enganados pelo diabo. Continuam debaixo do governo de Satanás em seus corações. Embora aparentem uma vida religiosa, embora participem das atividades da igreja e até cantem canções cristãs, mas essas pessoas em seus corações são cheios de violência, arrogância, vaidade, imoralidade, impureza. Não abandonam seus pecados no seu coração, são cheios de orgulho. As pessoas serão assim também. Haverão algumas pessoas assim no milênio, como existem agora. Por incrível que pareça. 1000 anos é tempo suficiente para que alguma coisa se torne comum. Pode ser que no primeiro momento todos se rendam e fiquem completamente impactados com a cena que eles verão. Mas 1000 anos é tempo suficiente para que se torne comum. E eles comecem então, em seus corações, e abandonando o Senhor, abandonando a apostasia, abandonando em seus corações, tendo em vista que no reino milenar Jesus, ele governa com cetro de ferro, vai ser de acordo com a vontade dele, mas em seus corações, pessoas não se renderão. Talvez você chegou aqui nessa condição hoje, você não se rende a Deus no coração. Não importa o que Deus faça, irmão, você não se rende. Deus já falou contigo, já usou pessoas. Deus já te revelou através do fulano, do profeta tal, do profeta C, B, já falou contigo em sonhos, já falou pela palavra, mas você não se rende. Queridos, não endureça seu coração. Não endureça seu coração, volte para Jesus. Pare de brigar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Parem de ficar guerreando pelos seus egos, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Perdoem, aprendam a perdoar. Essa é a lição do Senhor para nós. Vamos aprender a perdoar, a amar. Porque a Bíblia diz, e mais uma vez eu estava no devocional com a minha filha, e ela me trouxe um texto, dessa vez foi a Damaris, que lá em João que diz assim: sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos uns aos outros. Ou seja, a evidência de que eu nasci de novo é a capacidade de amar as pessoas, querido. Essa é a maior evidência de que eu nasci de novo. Se você odeia as pessoas, se você nutre mágoa no seu coração, se você continua nutrindo ódio, se você faz questão muitas vezes, eu não sei se consciente ou inconsciente, mas você fica nutrindo raiva na sua mente, no seu coração, repassando e revivendo as ofensas que te fizeram, ao invés de você deixar passar, ao invés de deixar ir, libera perdão. Existe uma eternidade. Você tem que ter visão disso, querido. Mas está lutando pela sua vida. Eu quero lembrar as palavras de Jesus, que aquele que achar a sua vida aqui nesse mundo a perderá, mas aquele que perder a sua vida, esse achará. Então, meu conselho: perca a sua vida o quanto antes, engula o seu orgulho, libere perdão, peça perdão e faça a vontade de Deus, porque a eternidade está às portas. Nós viveremos a eternidade, nós ressuscitaremos, eu acredito que nós, aliás, biblicamente está escrito, nós vamos ressuscitar para viver o reino milenar. Se Jesus não voltar na nossa geração, nós ressuscitaremos, se morrermos com Cristo, para viver com Ele esse tempo glorioso, maravilhoso, onde Ele reinará. Nós veremos todo joelho se dobrando,
toda a boca confessando que Ele é Senhor, e nós vamos nos alegrar e dizendo: cara, vivi uma vida que agradou o Senhor, valeu a pena, valeu a pena. Agora, você pensa quão amargo seria esse dia, se você, por causa do seu ego, você perde o acesso ao Senhor, porque você não quis resolver seus problemas, não quis liberar perdão, preferiu ficar ruminando a mágoa dentro do seu coração. Sabe como é que é gente ruminando? É mastigando. Aí fica assim. Às vezes o Espírito Santo está até contendendo com você. Agora, a semelhança do que está escrito lá no livro de Gênesis, eu não sei até quando o Espírito de Deus contenderá com você, mas o Espírito Santo está dizendo: perdoa, deixa para lá. Aí você faz o quê? Você lembra da ofensa. Não, mas olha o que ela fez, olha o que ele fez isso aqui, ele fez isso aqui, então não. Aí fica ruminando, fica mastigando, se envenenando e se separando de Cristo, porque eu quero lembrá-los de uma coisa. De acordo com a parábola do credor incompassivo, e de acordo com as próprias palavras de Jesus em Mateus 6, quem não perdoa não é perdoado. Quem já foi perdoado e no percurso deixou de perdoar, perde o perdão que recebeu de Deus no início. Lembra do credor incompassivo? Senhor, perdoa minha dívida. Ele disse: está perdoado. Aí ele encontra com um conservo no meio do caminho. O conservo diz: não, eu te devo, vou te pagar. Não quero saber, vai ter que me pagar. Ele não perdoa. Alguém vê e testemunha isso, diz: olha, ele não perdoou como foi perdoado pelo Senhor. Ele diz: chama ele de volta aqui. Servo mau, eu não te perdoei, você não deveria ter feito o mesmo, porque o desejo do Senhor é que a semelhança do perdão que nós recebemos, nós possamos transferi-lo. E aí o Senhor diz assim: porque não perdoastes, agora você só vai sair, vai ser lançado na prisão e só vai sair quando pagar tudo que deve. Ele perdeu o perdão, voltou para estaca zero. Você quer perder o seu perdão? Você quer perder toda a graça que já foi liberada sobre a sua vida, porque você quer nutrir mágoa dos outros? A eternidade é para quem aprendeu a deixar ir. A eternidade é para quem aprendeu a conviver com seus ofensores, a amá-los, perdoá-los, orar por eles. Depois do milênio, que muita gente foi enganada, definitivamente Jesus... Coloca a imagem na tela. Se você puder apagar as luzes, algumas luzes. Vou colocar uma imagem para resumir a mensagem de hoje. Espero que vocês consigam ver. Dá para vocês verem? Tá não, né? Eu vou ler para vocês rapidamente. Esse gráfico começa aqui com a primeira vinda. Aqui está escrito primeira vinda. Aí vem a crucificação de Jesus. Jesus é levado aos céus, Atos capítulo 1. Inclusive os anjos dizem para os discípulos que estão olhando, tiveram uma conversa com Jesus, aí Jesus começa a subir assim, ó. E eles estão olhando. Aí as nuvens encobrem Jesus. E aí o anjo aparece e diz assim: que vocês estão olhando aí, varões galileus? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará da mesma maneira. Assim como ele foi encoberto pelas nuvens, ele virá ser revelado pelas nuvens. Jesus sobe, e aí vem a era atual, o princípio das dores, que nós lemos aqui. Depois disso, começa um acordo de paz no mundo. Nós vemos esse caos, o princípio das dores, ele conduz para esse momento de se levantar um governo que vai propor uma paz mundial. Depois disso rompe-se esse pacto, e vem então 3 anos e meio da manifestação do anticristo. Nesse período foi que aconteceu o quê? O sacrilégio terrível que nós vimos aqui em Mateus 24. Encerrou-se, aliás, recomeça o sacrifício no templo, o anticristo vai lá e encerra esse sacrifício. Ele proíbe os sacrifícios. Isso se torna então um sacrilégio terrível que vai causar desolação. Daí 3 anos e meio de muita tribulação.
Ao final dessa tribulação acontece aquilo ali, Jesus, a segunda vinda lá, ó. Segunda vinda, Jesus nos ares, os mortos ressuscitam, a igreja se encontra com Jesus, reino milenar, e por fim, ao final do milênio, vocês estão vendo um troninho bem aqui no final, e esse é o último julgamento, que é o julgamento do trono branco. Esse julgamento não é o julgamento para absolver ninguém. Eu já falei isso outrora, mas vou repetir. Esse julgamento, ele não tem os moldes dos filmes que a gente assiste, onde tem um advogado de defesa, tem um promotor acusando, e Jesus é o advogado, e Deus é o juiz, e Satanás é o promotor de acusação, tentando dizer, olha, ele merece para o inferno. E Jesus diz, não, ele não merece porque ele foi bom. Não, não é assim. Quem tinha que ir para o céu, foi aqui, ó, quando Jesus apareceu. Na primeira ressurreição, Apocalipse 20, bendito aqueles que no seu coração assim, entregaram a vida para Jesus, e eles participaram da primeira ressurreição. Aqui no final, que vai culminar com uma grande batalha daqueles que não se dobraram a Jesus, esses aqui, queridos, haverá conversão no milênio também, né? Mas aqui é simplesmente um julgamento para dizer, você está sendo condenado por isso, por isso, por isso, para que haja justiça. Eu não sei como vai ser. Eu gosto de pensar que vai ter um telão lá. Eu gosto de pensar assim. Obviamente, eu não sei se vai ter um telão lá, mas eu gosto de pensar assim, que Deus vai estar lá juntamente com Jesus e vai dizer, você está condenado por isso, e vai mostrar as suas obras. Tá vendo? Olha o dia que você entrou no motel aí com a outra, não se arrependeu, não pediu perdão. Olha, ó, no dia que você ficava falando mal dos outros, ó, não se arrependeu, não pediu perdão. Olha, ó, magoado, não liberou perdão, ó. Por isso, eu gosto de imaginar assim. Eu gosto de imaginar que vai ser esse o caminho que se estabelecerá. Um julgamento que trará condenação, mas também um forte senso de justiça, para que todos saibam que aquela condenação é justa. Porque tem muita gente que tem aparência de bem, mas é mal. E para que haja então esse senso de justiça, a Bíblia diz que fala que tudo aquilo que foi feito em oculto será revelado. Não há nada em oculto que não tenha sido reservado para ser revelado. E aí a minha pergunta para você nessa noite: você quer estar na primeira ressurreição ou na segunda? Na primeira os santos sobem. Na segunda é o grande julgamento do trono branco para julgar todos os ímpios. Os mortos darão, o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. Todos se reunirão na presença do Senhor e serão julgados pelos seus atos. E aí a condenação é basicamente essa, de Mateus capítulo 25. Abre comigo. A partir do versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, viva uma vida que você possa ouvir isso um dia. Viva um estilo de vida que você possa ouvir isso um dia. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão:
Senhor, quando tivemos fome, te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Você percebe que isso era uma vida tão comum para os santos que eles nem percebem que eles estavam fazendo para Deus, porque eles faziam por amor? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá: por isso que amar aos outros é a maior evidência de novo nascimento. Aqui mais uma vez, a maior evidência de que nascemos de novo é amar pessoas. Você pode fazer quantas células você quiser, você pode pregar num púlpito quantas vezes você quiser, você pode cantar quantas canções você quiser no altar, você pode tocar quantas músicas quiser tocar. Se você não amou, nenhuma dessas ações tem valor diante de Deus. Tanto é que tem outro texto que o Senhor diz para eles: olha, eles, ai Senhor, nós expulsamos demônios e curamos enfermos no teu nome. Ele diz: não vos conheço. Por quê, querido? Porque não é o que a gente faz de obra que define se nós nascemos de novo, se o evangelho está tendo impacto. Porque, querido, não é o quanto de evangelho que sai de você, que toca os outros, que define se Deus te conhece. É o quanto do evangelho toca você, que define se você estará ou não na eternidade. Se você fala do evangelho para os outros, mas esse mesmo evangelho do qual você fala, você não experimenta, ele não te transforma, o Senhor não te conhece. Ele não te conhece. Continuando. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: viva uma vida que você não ouça isso no final de tudo. Malditos. A palavra maldito, ela significa aquilo que foi reservado para destruição no original. Então ele está dizendo: todos vocês que foram reservados para a destruição, apartem-se de mim para o fogo eterno. Agora, para quem foi preparado essa destruição? Foi para a gente? Não. Deus não preparou o inferno para o ser humano. Deus não preparou, nunca foi plano de Deus enviar ou mandar qualquer uma das suas criações para o inferno. Ele deixa claro aqui, dizendo que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Só que muita gente decidiu segui-lo, então vão para onde ele vai. Jesus disse: aonde eu estiver, vocês também estarão. A mesma verdade se aplica para o diabo. Decidiu servir o diabo, onde ele estiver, lá também estarão aqueles que decidiram segui-lo. Essa é uma verdade bíblica. Aí ele diz: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós temos uma cronologia bíblica. Que momento da história nós estamos? Princípio das dores. Em breve, porque a pregação do evangelho está se disseminando cada vez mais rápido, e cada vez mais rápido. Ou seja, em breve inauguraremos o tempo do fim. A quem você quer servir? Jesus está te dando uma oportunidade. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Contribuindo para a volta de Jesus, pregando para você, para que você fique ciente de que você tem uma oportunidade de viver uma nova vida em Cristo. Não deixe o diabo te enganar
Ah, mas será que Deus me perdoa? Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão mais brancos do que a neve, mais alvos do que a neve. Porque Jesus é poderoso para perdoar pecado, e não importa qual pecado, Ele perdoa. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Cadê o pessoal do louvor? Chega.